E aí, galera do nono ano, professor Jair chegando para mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos falar sobre indústria cultural no Brasil. Nosso último encontro nós falamos sobre a indústria cultural, trazendo referências no mundo inteiro sobre essa relação da indústria cultural, a relação que existe entre o capitalismo e como as pessoas estão colocando a cultura, expondo a cultura, de que forma está sendo vendida a cultura, sem uma perspectiva de pensamento, de olhar para a obra, de perceber a obra, mas simplesmente colocada como uma venda, algo, um objeto que pode ser adquirido de qualquer forma, sem perceber o contexto cultural e histórico daquela obra. E nós vamos também trazer para você um pouco do início desse capítulo sobre os grandes pensadores e toda a análise que eles trazem sobre essa indústria até chegar aqui em nosso país. Fique atento a essas informações. Nesse capítulo, os pensadores de Frankfurt, a razão instrumental e, claro, a indústria cultural. Então, nós falamos sobre a escola, nós trouxemos algumas perguntas, falamos um pouco sobre os pensadores, a relação da chaminé de uma fábrica que se tem com esse capítulo, com esse texto, e nós vemos justamente que eles trazem ali uma relação, sim, com a questão do capitalismo, a relação que o capitalismo tem, a indústria do sistema capitalista tem no seu dia a dia. Então, a imagem desta página retrata uma das principais denúncias realizadas pelos pensadores de Frankfurt, com relação às indústrias do sistema capitalista. Aqui vai trazer essa imagem, trazendo de fato uma denúncia em relação a tudo aquilo que é feito pela indústria do sistema capitalista, que elas poluem o ar das cidades e elas não se preocupam com as consequências dessas ações que vão sim trazer impactos negativos para as próximas gerações. E aí você vai também perceber que essa indústria, claro, do sistema capitalista, não estão ali parados pensando no coletivo, mas sim pensando no individual. Então, essas empresas poluem o ar das cidades e não se preocupam com o que está por vir. Então, o objetivo dessas instituições é o lucro que podem obter com os processos de produção, mas as consequências desse processo, de fato, embora não exista nenhuma preocupação, são colocados à margem dos interesses dos proprietários das indústrias. Então, esses pensadores se organizaram no século XX, e foram ali também um processo que marcava a humanidade, que era o processo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, eles trazem ali, os frankfurtianos, alguns questionamentos sobre alguns pontos relevantes para a sociedade. E eles trazem ali nas suas discussões a seguinte pergunta: como é possível, mesmo após o Iluminismo e a Revolução Industrial, como se notava o desenvolvimento tecnológico, ainda a humanidade continua sofrendo com tanta miséria? Então, eles não tinham ali uma resposta, mas existia uma pergunta, diante dos seus estudos, que era justamente como era possível, o mesmo período ali, pessoas que passaram pela relação do Iluminismo, pela Revolução Industrial e também pelo desenvolvimento tecnológico, como é que a humanidade ainda continuava sofrendo com tanta miséria? Eles trazem um destaque para a miséria, para a fome e, claro, para a exclusão. Então, essa denúncia desses pensadores faz uma referência em relação ao progresso, faz uma referência também em relação ao capitalismo, ao individualismo, à necessidade individual dos grupos, do crescimento e a exploração da mão de obra, o homem sendo ali explorado constantemente. Então, a denúncia desses pensadores é de que o progresso não está a serviço da humanidade. Eu queria que você, nesse momento, fizesse uma reflexão sobre essa denúncia, E aqui eu trago um destaque. Naquilo que eu trago um destaque, eu quero que você faça uma reflexão. A denúncia desses pensadores é de que o progresso, vamos dar um destaque aqui para essa palavra, o progresso, não está a serviço da humanidade. Então, o progresso estaria a serviço de quem? Então, nós vamos lá, a serviço das empresas, a serviço do capitalismo. Ele está a serviço dos interesses privados de instituições privadas. Então, o progresso não é, de fato, aliado da população.
o progresso, de fato, não é um viés de crescimento social, econômico, educacional para as diversas camadas da sociedade. Então, eles fazem esse questionamento, né? Eles trazem esse questionamento. Então, eles dizem, os frankfurtianos, eles se perguntavam como é que é possível, né? Mesmo depois do iluminismo, está aqui, né? Da revolução industrial, né? Do desenvolvimento tecnológico, ainda assim a humanidade sofre, né? Ainda assim a humanidade ela passa por essa situação de caos, né? Fome, peste, praga, justamente porque a humanidade está presa nessa ideia, presa nesse sentido de que o progresso não está à sua disposição. Nós falamos sobre a razão instrumental, né? Falamos um pouco sobre os pensamentos, né? Falamos nessa questão sobre a ideia da sociologia, né? Quanto da filosofia. Então, estudamos anteriormente que as problematizações construídas pelos frankfurtianos são de caráter sociofilosófico. Isso quer dizer que há uma reflexão, né, que está dentro da sociologia e também da filosofia. E aí quem aparece? Marx, né? Foi um dos pensadores que influenciaram essa escola, né? Além de Freud também, Hegel, Kant, Max Weber. Esses nomes são importantes para discutir essa relação da sociologia com a filosofia. Então foi à luz do pensamento desses filósofos que se desenvolveu o conceito denominado razão instrumental. O que é essa razão instrumental? Então, racionalidade científica a serviço do capitalismo. Então, quando você escuta falar sobre a racionalidade científica, você tem uma relação direta com o capitalismo, ou seja, aquilo que está a serviço do que é poderoso, do que tem dinheiro. Desse modo, cada um dos pensadores de Frankfurt se dedicou a investigar um aspecto do desdobramento do capitalismo nas sociedades em que eles viviam. Então, eles começaram a pesquisar e, a partir daí, Theodor Adorno analisou a arte e criou a expressão indústria cultural. Então, ele cria essa expressão, tá? E ele aprofundou aí a teoria crítica junto com Marx, tá? Walter Benjamin, que foi investigar também a relação entre arte e técnica, bem com suas consequências para a sociedade. Então, esses filósofos e também alguns sociólogos que fazem parte dessa escola começaram a trazer ali uma diversidade de pesquisa sobre a visão capitalista. Então, nós temos aqui outros textos. Nós falamos também nessas aulas sobre essa relação da indústria, né? A razão instrumental junto com a indústria do capitalismo, que era aqui uma ideia voltada para a indústria cultural. Nós falamos sobre Adorno e Horkheimer, ao entrar em consenso sobre a expressão industrial e cultural, eliminar a possibilidade de utilizar o termo cultura de massa. Então, eles têm esse pensamento e ali eles fazem justamente, a escolha foi feita por acreditar que esse último termo poderia sugerir uma cultura autônoma. Então, traz-se todo aí um processo. Agora nós vamos falar um pouco sobre a cultura na perspectiva da indústria cultural, né? A indústria cultural, que é um tema de grande importância, tá? Um tema voltado para discutir essa relação, com a arte. Mas Walter Benjamin, esse filósofo refletiu acerca da influência das técnicas de reprodução nas obras de arte. Sua obra mais conhecida é o ensaio, a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica, considerada um clássico, levanta um aspecto original na relação entre a arte e a sua recepção. Segundo Benjamin, na modernidade a arte perdeu sua aura, seu caráter único e raro. Agora torna-se apenas algo possível da reprodução técnica e mais um elemento do capitalismo da indústria. Então, ele está dizendo, Benjamin, que perdeu ali um pouco do encanto, né, porque o capitalismo conseguiu se aprofundar. E aí, durante todo o seu texto, nós vamos perceber essa relação com a indústria cultural. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a indústria cultural no Brasil. A introdução do rádio nos anos de 1920, as transmissões da televisão na década de 1950 e a expansão da internet nos anos de 1990 marcaram o desenvolvimento da indústria cultural em nosso país. Esses são os elementos majoritários na difusão de ideias do Brasil.
Outros veículos como cinema, livro, revistas e jornais não apresentam o alcance expressivo. O cinema atinge apenas 10% da população e as demais formas de divulgação atingem juntas algo em torno de 20%. Vamos lá, para 1922, ocorreu a primeira transmissão de rádio, inaugurando o cenário nacional. Contudo, o rádio ainda não era voltado para as produções comerciais. Nesse período, faziam parte da programação canções musicais eruditas, poemas, óperas e palestras de cunho científico. Na sequência, em 1930, quando autorizada a veiculação da publicação no rádio, ocorreu a ampliação da difusão para os ouvintes. Ainda por conta dos altos custos da veiculação, limitava-se às cidades onde eram produzidos programas como Rio de Janeiro e São Paulo. Entre 1930 e 1950, o rádio obteve seu máximo desenvolvimento com a transmissão das rádios novelas e dos programas. Nós já falamos na nossa disciplina de arte sobre um pouco dessa relação do rádio com a novela e com a radionovela. Então aqui também tem uma relação dentro da filosofia, porque nós estamos abordando a indústria cultural do Brasil. Nós estamos aqui vendo datas importantes que marcaram a história do rádio, né? A rádio de maior alcance, portanto, de maior fama, foi a Rádio Nacional, estatizada em 1940 por Getúlio Vargas, que a tornou a rádio oficial do governo. Aqui ele vai trazendo alguns anos também, que de 1950 e 1960, a televisão roubou o cenário do rádio. Até então não se tinha, né? Especialmente os programas de auditório. Com sua chegada, muitos artistas que trabalhavam nas rádios migraram para a nova forma de transmissão que encantava o povo brasileiro. Então você é conhecedor desse assunto que nós trabalhamos em arte. Não apenas os artistas deixavam o rádio, mas também os patrocinadores. Então o rádio sofre ali o seu declínio. E é por isso que ele precisou mudar a forma de investimento. Agora, transmitia músicas locais e regionais e nacionais, além de programas esportivos e notícias. As notícias, no entanto, eram censuradas pela ditadura militar da época, né, que agravava ainda mais a situação das emissoras, agravava mais ainda as situações das emissoras de rádio no país. Tá? Então você tem aí uma infinidade de temas que são discutidos no processo desse arsenal de informações sobre a indústria, né, da cultura no Brasil, e especificamente sobre o desenvolvimento da TV junto aí ao processo da rádio no Brasil, né? Isso se dá diante de tantas informações e o desenvolvimento dessa indústria, né? O desenvolvimento em que traz ali, de fato, uma relação importante. Mas por que nós chegamos a esse momento? Chegamos a esse momento para estarmos trabalhando justamente junto com você essa relação que existe aí de Walter Benjamin, quando ele começa a trazer essas informações sobre essa indústria cultural, né? Falamos um pouco sobre a indústria cultural na relação mundial e a indústria cultural no Brasil. Percebam que a rádio precisa mudar constantemente para que ela possa se tornar firme ali. Você vai dar sequência na leitura desse texto. Nós vamos se encontrar no próximo encontro para discutirmos mais sobre a indústria cultural e, claro, falarmos sobre outros assuntos que vão estar envolvendo a Escola de Frankfurt e claro, também abrirmos um paralelo sobre outras informações atreladas à estética, que são os movimentos estéticos contemporâneos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima aula.